Crianças, quando nós tentamos entender o estudo da cultura, quando nós buscamos a compreensão acerca de que existem grupos que têm uma visão de mundo diferente da nossa, nós nos tornamos pessoas mais esclarecidas, mais tolerantes, né? E isso é muito importante e foi desenvolvido por uma área de conhecimento chamada antropologia. A antropologia, ela nos chama a atenção para o fato de que nem todas as culturas são iguais. Inclusive, quando uma cultura tem contato com a outra, existe o estranhamento. É comum que você, que faz parte de uma determinada cultura, quando tem contato com outra, estranhe aquela cultura. E nesse sentido, a antropologia estudou como as culturas foram mudando de comportamento ao longo da história. A primeira corrente que nós vamos estudar é o evolucionismo. A proposta do evolucionismo é a proposta que vocês conhecem como darwinismo social. O que seria o darwinismo social? Seria a proposta de que todas as culturas deveriam se desenvolver do mesmo modo, com as mesmas características das sociedades europeias. Até aí tudo bem? Só tem um problema. Se nós estabelecemos a Europa como matriz, todas as outras culturas estão localizadas num plano inferior. Essa questão da inferioridade nós chamamos de etnocentrismo, que é a ideia de que existe uma cultura superior à outra. Dentro dessa lógica, nós conseguimos compreender que a natureza é igual à cultura. Significa o processo de naturalização da cultura. Nós não conseguimos olhar para a cultura como uma produção social, mas como algo que faz parte da natureza humana. Então, todos os seres humanos deveriam se desenvolver desse modo. Agora, vai surgir um antropólogo no início do século XX, muito famoso, Franz Boas. E esse antropólogo, ele vai mudar de modo assim muito relevante essa perspectiva evolucionista. Ele vai desenvolver o conceito de relativismo cultural. Quando você pensa o conceito de relativismo cultural, você está necessariamente separando natureza de cultura. Querem ver um exemplo interessante? O exemplo das relações de gênero. Notem que as relações de gênero, elas caem nos vestibulares. Elas estão na discussão atual, fazem parte do nosso cotidiano e mesmo assim tem pessoas que se recusam a aceitar as transformações pelas quais a nossa cultura tem passado. Então, quando eu digo que natureza é igual à cultura, eu digo, por exemplo, que sexo é igual a gênero, porque o gênero é o comportamento e é construído no plano cultural. A partir da vestimenta, a partir da fala, a partir do modo como você senta, como você caminha. Agora, quando nós separamos natureza de cultura, nós desnaturalizamos a cultura. Nós vamos assumir que existem aspectos que são biológicos, que fazem parte da natureza humana, tipo a estrutura física do homem e da mulher, mas vamos admitir que apesar da estrutura física do homem e da mulher, no plano de comportamento, tem homens que não vão se identificar com o papel social que é construído na cultura para ele. Então, o homem não se identifica com o papel social construído culturalmente para ele, mas se identifica com o papel social construído para a mulher. Essa ideia, ela é muito interessante porque ela tem suscitado muitas questões. E quando nós debatemos essas questões, elas passam pela questão da religião. Bom dia. Só tem um detalhe. A educação no Brasil, a educação escolar é laica. Então eu não posso utilizar a religião como parâmetro
de educação para uma sala de aula. Porque o meu parâmetro ele tem que ser a construção teórica. Mas, professora, qual é o problema da natureza associada à cultura? O problema é que traz para o cotidiano um conjunto de práticas preconceituosas, de muita intolerância, que se convertem em violência física e violência simbólica, inclusive em casos de suicídio. Então, a ideia da separação da natureza da cultura é a ideia de desenvolvimento de uma sociedade que consiga conviver com uma diversidade, inclusive de opinião. Eu citei o gênero como exemplo, mas podia ser diversidade religiosa, diversidade de comportamento entre grupos sociais diferentes. Agora, a corrente funcionalista, ela é desenvolvida no início por Malinowski. Malinowski, ele parte do princípio de que todas as culturas se preocupam fundamentalmente com habitação, alimentação e defesa. A partir do momento em que essas três questões para a cultura estão resolvidas, serão criadas as demais instituições sociais. E qual é o barato do Malinowski? O Malinowski, ele inaugura na antropologia uma proposta de observação participante. O que seria uma observação participante? Seria você conviver com o grupo que você está pesquisando, para, a partir da convivência, elaborar as suas formulações teóricas. Porque uma coisa é eu ficar sentada no meu escritório, com ar-condicionado, café, pensando sobre, sei lá, segurança no Rio de Janeiro. Outra coisa é a Elaine se dirigir à polícia militar e buscar compreender qual é a visão de mundo desse grupo social a partir da convivência com eles sobre as questões de segurança pública. Deixa eu observar o que muito se fala sobre a polícia, mas pouco se conhece sobre essa instituição. Muito se fala sobre as atitudes dos policiais, mas pouco se conhece sobre as suas motivações. Agora, essa observação participante, Malinowski chama de etnografia. Ela envolve necessariamente, tá, o contato do pesquisador com o grupo. E ele desenvolve um conceito que se chama rito de passagem. O rito de passagem é maior barato, porque é quando, de tanto conviver com o grupo, você consegue perceber o mundo como aquele grupo percebe. Então, por exemplo, de tanto conviver com a polícia militar, o antropólogo, o pesquisador, ele começa a perceber o mundo como a polícia militar percebe. Nesse momento está concluído o rito de passagem. Obviamente que existirão conflitos no período de transição. Imagina a professora de sociologia, imersa no discurso dos direitos humanos, fazendo uma pesquisa antropológica sobre a polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Não surgiram conflitos no início? Então, o rito de passagem ele é concluído a partir do momento em que essa suposta professora consegue perceber a realidade da segurança pública com o olhar do policial militar. Então, quando essa professora consegue olhar para a questão dos direitos humanos com o mesmo olhar do policial militar. Que vocês vão concordar comigo que é um processo complicado. Né? E isso é muito legal, porque quando a gente para pensar na questão da segurança pública do Rio de Janeiro, nas questões de gênero, de raça, né? É que nem quando você quer falar sobre o racismo, você se posiciona contra o racismo, mas você não é negro. Então, como é que você faz? Qual é a ação, né, política contra o racismo que uma pessoa que não é negra pode ter? Eu costumo dizer que o que nós podemos fazer, não sendo negros, é o combate no cotidiano, mas é o combate pela via do esclarecimento teórico.
Então, se existe uma proposta evolucionista, etnocêntrica, de que os brancos são superiores, nós vamos promover a ideia de que a evolução vai acontecer, mas a evolução de cada cultura dentro das suas especificidades. Eu não posso comparar uma cultura com a outra para estabelecer uma relação de superioridade e inferioridade, tal como acontece no evolucionismo. Nesse período, a antropologia produzida era a antropologia de gabinete, porque os primeiros antropólogos, eles não tinham contato com os nativos. Então, eles conversavam com viajantes que conheciam diferentes tribos e, através dos relatos desses viajantes, eles construíam suas teorias. Por isso que a proposta teórica do Malinowski é muito interessante, porque ele diz que não, que o contato, que o convívio é fundamental para o antropólogo perceber a realidade exatamente como o nativo percebe. No caso, no início da antropologia, as tribos autóctones, cada uma nativa da sua terra. E hoje, na nossa sociedade, é importante ouvir o que o movimento negro tem a dizer, é importante ouvir o que as feministas têm a dizer, e é importante ouvir o que o movimento LGBT tem a dizer. Porque são as experiências deles. E se nós queremos uma sociedade mais tolerante, uma sociedade que busca o respeito, né, e não o ódio, mas a melhor convivência, porque eu espero que vocês acreditem que o ódio não é o melhor caminho para a melhor convivência humana, né? O melhor caminho é o processo dialógico, até para a gente se entender enquanto ser humano, não? Então, isso aqui é muito interessante, porque nos faz refletir sobre que tipo de sociedade nós vivemos. Agora, Franz Boas também traz uma novidade, porque quando ele diz que isso aqui depende da cultura, que cada cultura vai se desenvolver com as suas especificidades, ele está dizendo que esse hábito coletivo, tá? O hábito coletivo, ele possui um duplo caráter. Qual é o duplo caráter do hábito coletivo? Histórico, porque depende da época, e social, porque depende do lugar. Então, essa ideia de ruptura com o etnocentrismo é uma ideia que introduz a proposta de olhar para uma cultura, entendendo qual é a sua história e como ela se localiza na sociedade. Isso é muito interessante, porque quando nós paramos para pensar sobre as diversas instituições sociais, nós sempre precisamos refletir em qual contexto aquela pessoa produziu aquilo ali. Aquela fala, aquele discurso tem uma origem histórica e social. Em qual meio aquele cidadão foi educado? Em qual época? Talvez as falas, né, que hoje vocês chamam de preconceituosas, de racistas, homofóbicas, né, e machistas, sejam falas de pessoas que foram educadas dentro de uma lógica patriarcal. Tenta explicar para uma pessoa que foi educada para aprender que as mulheres são inferiores, que os negros são inferiores e que os homossexuais nem deveriam existir. Tenta explicar para essa pessoa, tá, a importância da tolerância, mas pela via não do senso comum, mas do desenvolvimento da consciência crítica. Todo mundo entendeu isso? Vejo. Finaliza, por favor.